Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar os pontos e os segmentos notáveis de um triângulo. Vamos lá. Primeiro segmento notável será a mediana. Mediana de um triângulo é o segmento de reta que tem uma extremidade em um dos vértices do triângulo e a outra no ponto médio do lado oposto a esse vértice, ou seja, ela vai dividir o lado oposto em dois lados congruentes ou de mesma medida. Se nós olharmos aqui na figura, nós temos a mediana, então ela sai do vértice e ela vai dividir o lado oposto em dois lados congruentes. Lembrando que nós temos mediana em todos os vértices, logo, três medianas, do vértice A, relativo ao vértice B e relativo ao vértice C. A bissetriz. Bissetriz de um triângulo é o segmento de reta determinado por um vértice do triângulo e pela intersecção do lado oposto a esse vértice com a bissetriz do ângulo interno deste vértice. Lembrando que a bissetriz do ângulo interno, ela vai dividir o ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Então, se você observar aqui, nós temos a bissetriz que ela vai partir de um dos vértices e ela vai dividir este ângulo em dois ângulos congruentes, ou ainda de mesma medida. Também, nós teremos bissetrizes relativas ao vértice A, ao vértice B e ao vértice C. E ainda a altura. A altura de um triângulo é um segmento de reta determinado por um vértice e pela intersecção da reta que contém o lado oposto a esse vértice, com a perpendicular a ela traçada por esse vértice. Uma reta perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, a altura vai ser o segmento que vai partir do vértice e formar um ângulo de 90 graus com o lado oposto a este vértice. Então, nós temos a altura relativa ao vértice A, a altura relativa ao vértice B e a altura relativa ao vértice C. Tudo bem? Então, lembrando, sempre que tiver 90 graus, a altura. Agora, alguns pontos notáveis do triângulo. O primeiro deles é o incentro. Incentro é o ponto de intersecção das bissetrizes internas do triângulo. O incentro equidista, ou seja, está à mesma distância dos lados do triângulo e é o centro da circunferência inscrita, ou seja, a circunferência tangente aos lados no triângulo. Circunferência inscrita é a que está dentro, tudo bem? Se fosse circunscrita, estaria fora. Então, guarde isso. Incentro vai ser a intersecção das bissetrizes. Então, aqui nós temos o incentro. Nós temos aqui, este é o ponto, que é o encontro das bissetrizes internas. Lembrando que a bissetriz vai dividir cada um dos ângulos em ângulos congruentes. E este ponto equidista dos lados estão à mesma distância. E eles são raio dessa circunferência inscrita ao triângulo. Tudo bem? O próximo ponto notável é o circuncentro. Circuncentro é o ponto de intersecção das mediatrizes dos lados do triângulo. O circuncentro equidista dos vértices do triângulo e é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Bom, mediatriz. A mediatriz do lado de um triângulo é uma reta perpendicular ao lado no seu ponto médio. Então, se nós vamos traçar uma mediatriz, nós vamos no ponto médio do lado. Então, por exemplo, o lado BC aqui, nós temos o ponto médio, que é o ponto que divide esse lado em dois lados congruentes, e nós traçamos uma reta perpendicular a este ponto médio. Então, a reta que é perpendicular ao ponto médio é chamada de mediatriz. E o ponto de intersecção das mediatrizes vai ser o circuncentro, que também vai ser o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, a circunferência que está fora, está tangenciando os vértices do nosso triângulo. É importante saber que o circuncentro de um triângulo acutângulo, lembrando que o triângulo acutângulo, ele possui três ângulos menores do que 90 graus, é sempre um ponto da região interior do triângulo, como, por exemplo, esta figura. Ainda, o circuncentro do triângulo obtusângulo, triângulo obtusângulo é que possui um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus.
é sempre um ponto da região exterior do triângulo. Então, olha, o circuncentro do triângulo obtusângulo, ele está fora da região do triângulo. E ainda, o circuncentro do triângulo retângulo é o ponto médio da hipotenusa. Então, essa daqui é bastante importante. O circuncentro do triângulo retângulo, ele vai ser o ponto médio da hipotenusa, que vai estar exatamente também no centro da circunferência circunscrita e vai dividir a hipotenusa em dois lados congruentes. Bom, agora o baricentro. Baricentro é o ponto de intersecção das medianas do nosso triângulo. Então, lembrando que a mediana, ela será uma reta que parte do vértice e vai dividir o lado oposto em duas medidas congruentes. Então, aqui nós temos as três medianas e o ponto de intersecção delas é chamado de baricentro. O baricentro é o centro de gravidade do triângulo e também vai dividir cada mediana na razão 2:1. Então, nós podemos aqui encontrar essas razões de PB por BMP. Então, vou voltar aqui na figura. Nós temos aqui, ó, PB e BMP. Então, esse lado por esse lado. Então, essas medidas, elas vão obedecer à proporção de 2:1, tá certo? E o ortocentro. O ortocentro é o ponto de intersecção das retas suportes das alturas do triângulo. Então, ortocentro, intersecção das alturas. E é importante saber que o ortocentro do triângulo acutângulo, então, que tem os três ângulos menores que 90, é sempre um ponto da região interior do triângulo. Então, aqui nós temos o ortocentro. Lembrando que a altura ela vai partir do vértice e formar um ângulo de 90 graus no lado oposto. O ortocentro do triângulo obtusângulo é sempre um ponto da região exterior. Então, olha onde está o ortocentro aqui, ó. Nós temos o nosso triângulo aqui, ó, ABC, e o ortocentro, ele vai estar fora do triângulo, ou fora da região triangular. E ainda, o ortocentro do triângulo retângulo é o vértice do ângulo reto. Então, vai estar aqui, ó, o ângulo reto é o ângulo de 90 graus, e a intersecção vai ser o próprio vértice do ângulo de 90 graus. Tá certo? Algumas particularidades importantes na hora de resolver os exercícios. A primeira, no triângulo isósceles, lembrando que um triângulo isósceles possui dois lados congruentes, os 4 pontos notáveis são alinhados ou ainda colineares. Então, você pode observar que nós temos os 4 pontos alinhados: circuncentro, baricentro, incentro e ortocentro. Todos eles na mesma linha. Então, no triângulo isósceles, os 4 pontos estão alinhados. E ainda no triângulo equilátero, os 4 pontos são coincidentes, ou seja, todos eles estão no mesmo lugar, que é o que nós chamamos aqui, ó, de bico. Então, os 4 pontos estão exatamente no mesmo lugar, eles são coincidentes. Essa é a particularidade tanto do triângulo isósceles quanto do triângulo equilátero. Vamos, então, resolver alguns exercícios. Vamos lá. Primeiro deles. Num triângulo ABC, os ângulos B e C medem 50 e 70 graus, respectivamente. A bissetriz relativa ao vértice A forma com a reta BC ângulos proporcionais a... Bom, então, vamos desenhar este triângulo. Eu vou desenhar, então, um triângulo. Vou chamá-los de A, B e C. Nós sabemos que o ângulo B mede 50 graus e o ângulo C mede 70 graus. Bom, sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Nós já temos 70 e 50. 70 mais 50, 120. Para 180, falta 60 graus. Nós sabemos que a bissetriz relativa ao vértice A, então, se nós traçarmos a bissetriz aqui, a bissetriz, ela vai dividir o ângulo A em dois ângulos congruentes, ou seja, se esse ângulo total é de 60 graus, nós teremos 2 de 30 graus.
E a pergunta é, esta reta, que ela vai cortar o lado BC, ela vai formar ângulos proporcionais a quanto? Então, eu quero saber este ângulo e este ângulo. Bom, eu vou desenhar separadinho aqui para ficar mais fácil. E vou chamar esse aqui de um ponto P, tá certo? Então, ó, nós temos aqui este triângulo, que eu vou chamar aqui de X. Aqui nós temos o ângulo P, o vértice A e o vértice C. Nós sabemos que aqui tem 70 graus e aqui 30. E agora, o outro lado do triângulo. Então, nós temos aqui, vou chamar de Y, nós temos 50 graus e 30 graus. Bom, para cada um desses triângulos, nós vamos usar a regra, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, aqui você pode escrever que 70 mais 30 mais x deve ser igual a 180. 70 mais 30, 100. 180 menos 100, 80. E agora, o outro, mesma coisa, ó. Nós sabemos que y mais 30 mais 50 é igual a 180. 30 mais 50, 80. 180 menos 80, 100. Então, nós teremos um ângulo de 100 graus e um ângulo de 80 graus. O que nós queremos é a proporção entre eles. Então, eu vou voltar aqui. Os ângulos são proporcionais a... Nós temos, então, um ângulo de 80 e um ângulo de 100. Se nós cortarmos esse zero e dividirmos em cima e embaixo por 2, nós teremos 4 sobre 5. Então, eles são proporcionais a 4 e 5. Essa é a resposta, alternativa D. Segunda, o segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo à reta do lado oposto é denominado altura. O ponto de intersecção das três retas suportes das alturas do triângulo é chamado de ortocentro. Então, resposta D. E por fim, na figura seguinte, I é o incentro do triângulo ABC. Calcule A e B. Bom, lembrando que o incentro é a intersecção das bissetrizes internas. Então, aqui é o encontro das bissetrizes. Bom, nós sabemos que a bissetriz divide o ângulo em ângulos congruentes. Então, eu vou falar que esse lado é alfa e esse lado também é alfa. E aqui eu vou falar que esse ângulo é beta e este também é beta, porque cada uma das bissetrizes iria dividir o ângulo A em dois ângulos iguais. Bom, o vértice A, ou seja, o ângulo do vértice A, será igual a 2α, e do vértice B, 2β. E eu sei que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180. Daqui eu tenho que 2α mais 2β é igual. 40 que está mais vai passar para o outro lado subtraindo. 180 menos 40, 140. Eu vou dividir toda a equação, ou seja, os dois lados da equação, por 2. Então, vai ficar α mais β igual a 70. E vou guardar essa informação. Bom, nós queremos saber qual é o ângulo A e B. Então, nós queremos saber esse ângulo aqui, ó, que nós vamos chamar de X. Bom, nós sabemos que este triângulo aqui, A e B, eu vou grifar aqui, ó, A e B, a soma dos ângulos internos deste triângulo também tem que ser igual a 180. Ou seja, α mais β mais x, que é o ângulo que nós queremos, deve ser igual a 180. Porém, nós já sabemos que α mais β é igual a 70. Então, 70 mais x é igual a 180.
Logo, o ângulo x será 180 menos 70, que é igual a 110 graus. E esta é a resposta deste exercício. Então, este ângulo x, que é o ângulo entre as duas bissetrizes, será igual a 110 graus. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos os pontos e segmentos notáveis do triângulo. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.